havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e dava banquete todos os dias em sua casa. Havia também um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava caído à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E os cachorros vinham lamber suas feridas. Aconteceu que Lázaro morreu. E foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico. E foi enterrado. De mim! No inferno, em meio aos tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Pai Abraão! Tenha piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para refrescar minha língua. Porque esse fogo me atormenta! Lembre-se, filho, você teve seus bens durante a vida e Lázaro só teve males. Agora ele tem conforto aqui. E você é atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, nunca conseguiria passar daqui para junto de vós. Não, pai Abraão! E nem daí vocês conseguiriam chegar até nós. Pai, eu te suplico! Eu tenho 5 irmãos, mas prevenidos para que eles não venham parar nesse lugar. Tormenta! Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, não, pai Abraão. Se um dos mortos for até eles, eles vão se converter. Ai! Se eles não acreditam em Moisés e os profetas, mesmo que um dos mortos ressuscite, eles não ficarão convencidos.
Boa noite, estamos no Madrugada de Bênçãos, esse encontro que Deus prepara para todos nós a cada dia. Ouvindo ali, cada um que coloca a sua expressão dentro do Facebook, deixa a sua mensagem, a gente fica aqui movido por esse desejo de não dormir sem ouvir o que Deus tem a nos falar. E a Século XXI entra na sua casa trazendo essa motivação ao seu coração. Hoje, falando um pouco sobre esse evangelho do dia, nessa reflexão que nos leva aí a duas visões, Lázaro, pobre de outrora, e aquele homem rico, que apenas cercou-se dos valores desta terra, cercou-se das posses, dos bens, das propriedades, e nisso acabou se valendo na sua existência. E Lázaro, como todo pobre, ou como aqueles que eram tidos como cachorrinhos na antiga tradição de Israel, ou seja, os que comiam as migalhas que caíam das mesas, como os próprios cachorros, pois por isso levam esse nome, porque eram comparados aos animais que entravam por debaixo e pegavam o alimento que caía ou que as crianças acabavam jogando embaixo da mesa. Lázaro representa uma grande classe que existia na época de Nosso Senhor e que ainda existe no tempo de hoje. Pessoas que comem as migalhas dos outros, pessoas que sobrevivem daquilo que os outros oferecem, pessoas que não têm condições ou vivem na subcondição humana e que nós muitas vezes desprezamos. Não somos capazes sequer de levantar a toalha da mesa para vermos aquele que está embaixo e privamos esses de receber o que há de melhor desta vida. O homem rico ou as pessoas que se enriquecem dos valores da vida, não querendo assim dizer que você não tenha direito, nem eu tenha direito, de ter o bem necessário, de viver na condição necessária. Porém, a palavra de Deus exorta bem claro que nada dos bens materiais te impeçam de entrar no reino dos céus. Não faça balaios enormes ou cestos tão grandes que não consiga você passar pelo buraco da agulha, como diz o próprio texto sagrado. Quando fala do buraco da agulha, fala da entrada principal que existia para o acesso do templo em Jerusalém, da qual as pessoas que vinham com muita bagagem tinham que descer as suas bagagens, passar os seus camelos e depois colocar sob o lombo dos mesmos novamente a sua bagagem. Se eu quero entrar no reino dos céus, é a analogia que faz Jesus, é preciso despojar-se de tudo isso, é preciso deixar as riquezas, é preciso deixar essa materialidade para assumir agora então aquilo que Deus tem como proposta para todos nós. Afinal, nós estamos na terra, mas não pertencemos a essa terra. Nós somos cidadãos do céu e devemos nos portar desta maneira, seja na relação com os outros, seja na relação interior com você mesmo. Você não pode se ver como qualquer um, mas tem que se ver como esse que é assinalado com o sangue do Cordeiro e tem a marca da vitória sobre você. A marca da vitória te protege de toda a força do mal, te reveste, como diz Efésios 6, da armadura do cristão e te prepara com a couraça da justiça, o capacete da justiça, para as grandes batalhas que nós devemos empreender. Mas como fazer tudo isso em nome do Senhor? Como passar a viver Cristo e não mais eu, como diz o apóstolo Paulo, se eu não sou capaz de despojar-me de mim mesmo? Deixar talvez essas mesquinhez, deixar o orgulho, a soberba, ganância, prepotência, deixar os vícios capitais, deixar tantos males que nós temos acostumado a caminhar com esses como se fossem amuletos nossos ou muletas que usamos para nos apoiar. Fazemos de amuleto, muitas vezes, a fé, os símbolos da fé e não nos convertemos verdadeiramente. Fazemos de muletas o caminhar nosso sobre pecados, sobre faltas, sobre erros que não queremos reparar de forma alguma e achamos que é normal, achamos que é certo. Acabamos habituando a fazer o que é errado e padronizamos tudo isso como certo. Cuidado, que a riqueza não está apenas no ouro e na prata. Há riquezas maiores que as pessoas acabam atribuindo a si mesmo. Valores pessoais e de pessoas também que os cercam. Coisas que a gente enfrenta no dia a dia, relações que nós vamos vendo no dia a dia, que pessoas não conseguem vencer porque estão atreladas a sentimentos, estão inclinadas a desejos da carne, ou desejos mundanos, a coisas profanas, ou coisas que não nos levam a um crescimento de vida. Pessoas que não caminham sem outras pessoas,
Quantas vezes você já escutou essa expressão? Ah, eu não sei fazer nada se fulano não estiver comigo, se ciclano não estiver do meu lado. Ah, eu não sou nada se essa pessoa não estiver comigo. Até às vezes a gente acaba se envolvendo nessa expressão. O que o Senhor chama aqui a atenção é isso. Deixe todos os valores e todas as riquezas e assuma verdadeiramente essa proposta do Evangelho que diz: ouro e prata eu não tenho, Senhor, mas o que eu tenho eu te dou. Assumindo essa condição, vai você e eu assumir essa condição de Lázaro, o pobre de outrora. Lembrando da primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu e você precisamos assumir essa condição de pobreza interior, a pobreza do nosso espírito. Essa pobreza espiritual não é o ato de não ter presença de Deus, de não ter essência de Deus. Pelo contrário, é o ato de estar tão desprovido de tudo, tão desapegado de tudo, que o meu viver é Cristo. E aí está a minha glória, aí está o meu regozijo, aí está a minha grande alegria. Viver em Cristo, respirar o Cristo, sentir essa essência de Deus e exalar ao mundo o odor da santidade que Deus propõe a todos nós. Não digo eu que já estou nesse caminho, mas como você, hoje nós estamos nessa sugestão. É preciso entrar nesse caminho de santificação e assim assumirmos esta santidade de Deus que está em cada um de nós. Por quê? A única coisa certa nessa vida, para mim e para você, é que nós vamos morrer. Como Lázaro, como este homem rico, os dois morreram. E aí está agora o grande pensar de todos nós. O que eu quero para a minha vida aqui presente e para a vida após a morte? Para que eu estou me preparando? Qual lugar que eu quero habitar, não em sentido físico, mas nessa dimensão espiritual? Existem duas dimensões que o Senhor nos coloca: a do bem e do mal, a dos justos e a dos injustos, a dos santos e a dos profanos. E aí eu devo agora com você fazer essa escolha. Se eu quero ser cidadão do céu, se eu quero ocupar este lugar celestial que Deus preparou para nós, eu preciso viver como cidadão do céu e não posso viver como cidadão meramente desta terra. Apegar-se a tudo, estar tão preso à matéria, vai transmitir ao outro que você apenas é cidadão daqui, esquecendo você que quando jaz no sepulcro, os outros vão brigar pela tua herança, vão brigar pelos teus bens, vão brigar pelas tuas posses e muitas vezes nada disso terá o desígnio que você edificou ou no sentido que você foi criando e constituindo todos esses bens. Muitos bens serão vendidos a ninharias, a valores tão ínfimos que o sentido ao qual você edificou não será também regozijado sobre este. Por isso fica aqui um claro sentido a nós. Tudo que constituímos deve ser desfrutado por nós. Senão, isto tudo é vaidade, vai dizer o Provérbios, vaidade das vaidades. Também como diz aí o Coelete para nós. Tudo é vaidade quando eu trabalho e não desfruto do meu trabalho, não usufruo daquilo que eu constituí. Pense bem antes de constituir bens, pense bem antes de ter posses, pense bem se tudo que você está conquistando, você está gozando de tudo isso, está podendo desfrutar desses bens ao longo desta vida.